Podem sentar, gente. Glória a Deus. Quero dizer que eu sou fruto, primeiramente, sou fruto de oração. E eu acho que vocês já ouviram essa célebre frase: Deus não junta pessoas, junta exatamente, propósito. E é isso mesmo, eu com Ingrid fui potencializado na questão ministerial, na questão da minha caminhada. E eu tenho visto, eu penso que se Deus não estivesse, e é o que a gente vai falar essa noite, eu acho que eu já tinha ficado no meio do caminho, pode ter certeza. Mas quando realmente Deus está no negócio, está no relacionamento, as coisas fluem. A unção, o óleo de Deus sobre a nossa cabeça nos fortalece, nos dá novas forças, nos dá novos destinos. E Ingrid, nesse ciclo novo que está completando, tem sido favorecida por Deus. Deus tem nos ampliado, temos tomado decisões novas e temos colhido colheitas novas. Amém? Então eu quero ler com vocês o que está escrito. O que está escrito lá em Lucas. Até me perdi aqui, só um instantinho. Vamos primeiro para Gálatas 3, por favor, Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Eu penso que, antes de nós darmos continuidade, a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente pensa, o que os filipenses, os gálatas, o povo viveu naquela época, não serve para hoje. Hoje é uma galera, a geração Y, né, geração X, não vive aquilo realmente. A tecnologia é outra, mas eu e você fomos feitos do mesmo material, concordam? Desde o tempo de Adão e Eva, o mesmo material. Sangue, ossos, células, órgãos. Então, nós somos do mesmo material. A guerra, desde o início do mundo, é a mesma. O que pode acontecer é uma atualizaçãozinha, mas a essência é a mesma. Na verdade, eu quero ler com vocês o que está escrito. Vamos lá. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Vamos lá de novo, para entrar melhor. Será que vocês são tão insensatos que, começando no Espírito, agora querem aperfeiçoar na carne? O que eu quero falar com vocês serve para a pessoa que está fria na fé, a pessoa que está firme na fé e a pessoa que não está na fé. Aquela pessoa que está sendo atraída pelo Espírito Santo. E nós temos visto nesses últimos dias, depois de toda essa pandemia, quarentena, como o apóstolo sempre tem falado, nunca na história teve algo que a gente está vivendo, a nossa geração está vivendo. Essa questão de estar realmente em quarentena. Geralmente quando teve outras pandemias, outras doenças, atingia um continente, um país, mas a nível global. Nunca antes, na história desse Brasilzão, ou da humanidade. E nós estamos vivendo algo totalmente novo. E essa palavra fala de alguém que teve um encontro com Deus. Eu queria começar falando de dados do censo do Brasil. Não foi do IBGE, foi um levantamento de uma instituição evangélica. O dado do IBGE é 22% do Brasil é evangélico. Diante de 200 e poucos milhões, 22% é evangélico. Vocês sabem que 85% do Brasil se considera cristão. Mas dentro desses 85 estão os católicos, estão anglicanos, estão uma série de cristãos. Mas evangélico, protestante, a fé que eu e você professamos, existem 22 milhões. Isso quer dizer que é 1/5 da população do Brasil. Que dá por volta, esse censo do IBGE foi de 2010. Aí de 10 em 10 anos eles fazem de novo, só não teve esse ano por conta da quarentena. Mas o que ocorre? Isso quer dizer que 40 milhões representa 22%.
Não sou matemático, posso até me perder, que número para mim é só o salário e as promessas de Deus, amém? Mas o que eu quero falar, 40 milhões é um número muito significativo. Você imagina que 40 milhões de evangélicos, e agora tem um ponto, antigamente tinha o católico não praticante, agora tem o evangélico não praticante. Se desses 40 milhões de evangélicos, cada um ganhasse mais 4 pessoas, não precisava ser, eu vou ganhar 4, tipo marketing multinível, eu vou ganhar 4, vocês 4 ganham mais 4, mais 4, não, se cada um evangélico ganhasse 4 pessoas para Jesus, a população toda seria evangélica. Então nós vemos que o nosso problema não é evangelismo. A gente sempre profetiza, desde que eu me entendo por gente evangélico, a gente ouve, o Brasil é do Senhor Jesus, e eu creio nisso. Nós professamos, a nação será rendida aos pés do Senhor, e haver chamar, o Senhor está aqui, fazemos atos proféticos, mas o problema não é evangelismo, porque é até um problema simples, né? Uma pessoa ganha 4, o problema está resolvido. A grande questão é esses 40 milhões. Vocês acreditam que para cada evangélico firme tem um desviado? Esse censo é uma organização evangélica que fez. O censo do IBGE deu o número de vocês de evangélico, e esse levantamento foi uma instituição evangélica. Para cada evangélico existe um desviado, que é um termo que nós conhecemos bem, né? E aí é o X da questão. Isso quer dizer que esses desviados tiveram uma experiência com o reino de Deus. Eu queria ler com vocês o que está escrito lá em Mateus 7:24, para nós entendermos a diferença entre um cristão firme e um cristão que fraquejou na fé. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós vemos aqui 2 tipos de pessoas. A Bíblia compara um prudente e o outro insensato. O que nós vemos em comum entre os dois? Os dois tinham uma missão: construir uma casa. Deu para entender? Os dois tinham o mesmo propósito, o mesmo projeto: edificar uma casa. E aqui Jesus usa, não é no sentido real, é um sentido figurativo que tem tudo a ver com a vida espiritual, com a nossa caminhada com Jesus. E esses homens, o que difere um do outro? Um construiu na rocha e o outro na areia. O que tem mais em comum? As mesmas circunstâncias: chuva, enchente, vendaval, pancada. Os dois tiveram a mesma, digamos assim, circunstância. A mesma. Não fala que um teve sorte. Não, a mesma coisa. Mas o que fez a diferença foi como essa casa foi edificada. E é isso que eu queria falar com vocês. Por que nós temos tantos desviados? Vocês que já foram para o encontro,
sabem do que eu estou falando, vai para o encontro, a galera dificilmente de 10, 9,5 se entrega. Por que 9,5? Tem um cara que fica o encontro todinho durão, mas em um momento ele se rasga na presença de Deus. E aí o cara volta cheio de Deus, teve experiência com Deus, teve. Deus falou com ele, falou. Mas aí vem as pancadas da vida. Quando é o pré-encontro, uma semana depois, pós-encontro, uma semana depois, cadê fulano? Desviou. Te ouve muito. Você conhece alguém desviado aqui? Só eu que conheço? Quem é que não conhece alguém desviado? Hoje tem desviado dentro da igreja. Que é o grande desafio. Mas o que ocorre? Nós temos a oportunidade de solidificar a nossa vida cristã. E a pergunta que eu te faço: como você tem construído a sua vida com Deus? Como você tem edificado a sua casa? Ou melhor, como você tem investido? Vocês sabem que todo país tem o PIB, Produto Interno Bruto. E cada país investe uma porcentagem em cada área, seja educação, saúde, saneamento, infraestrutura, até defesa. Cada país tem uma porcentagem. Tem país que investe muito na questão da segurança. Tem país que investe muito na educação. Tantos por cento vai para lá, e tal, e tal, e tal. Aqui no Brasil não é diferente. Nós, da mesma forma, se nós tivermos esse pensamento, eu vou ser evangélico só por 5 anos. Eu quero conquistar algo aqui, 5 anos está bom. Se você tem um plano a curto prazo, pode fazer a casa do jeito que você quiser. Mas quando nós temos um entendimento que a nossa vida com Deus é um estilo de vida eterna, eu te pergunto, a gente vai fazer essa casa de qualquer jeito? Não precisa nem ser engenheiro civil para entender o que eu estou falando. Tem aquele termo sapata, né, que é a viga. Então, quanto mais fundo a estrutura, as colunas, mais firme a casa vai estar. Não sei se vocês viram essa semana que teve lá aquele ciclone, né? Lá em Santa Catarina. E lá em Santa Catarina tem o prédio mais alto do Brasil. Prédio mais alto, não sei nem, acho que é 80 andares, nem não lembro. Sei que é muito alto. E aí eu vi vários vídeos, o vento vindo com muita força, muita força. É claro, numa metrópole não vai ter uma casa de madeira. Pelo menos assim, nos vídeos que eu vi não tinha casa de madeira. Era um prédio gigantesco, e prédio não tem telhado, mas o que você via de vídeo, telhados voando. Agora eu te pergunto, se um prédio desse tá uma viga superficial, não ia aguentar. Da mesma forma, se eu e você não tivermos estrutura enraigadas na rocha, vem a primeira pancada, a gente vai abandonar a fé. Eu usei o exemplo do encontro, e falando sobre jovens, recebeu de Deus, teve experiências com Deus, e aí volta para a vida real, seja escola, rua, família. Eu voltei para o encontro, sou bênção e tal, o encontro é tremendo. Vem as pancadas, que crente o quê, rapaz? Sai dessa. O cara ridicularizado. Ele fala, poxa, será que vale a pena mesmo ser crente? Aí o que acontece? Ele não investe. O PIB dele, vamos usar o PIB aqui como a vida espiritual dele, ele não investe no que é mais importante. Ele negligencia. E essa negligência pode ser comparada a esse homem insensato. Ele construiu a casa, ele teve o propósito, mas só que ele fez talvez num momento de calmaria. Ele não estava pensando, poxa, não vai vir vendaval não vai vir chuva, não vai vir torrente disso, daquilo. Eu vou fazer só algo básico aqui que é mais prático, não demanda esforço.
Porque tu imagina, cavar para fazer uma viga demanda esforço. Cava e vai, demanda energia. Como você tem feito a sua casa? E nós podemos ver, essa quarentena revelou muito. Essa quarentena, vários jovens ficaram pelo caminho. Como também vários jovens foram despertados. Muitos estão se firmando ainda mais. Não estão se preparando somente aqui, estou bem, estou empregado, minha família, eu tenho uma casa, tenho isso. E quando vem as pancadas? E quando vem os desafios da vida? É isso que Deus quer nos ministrar. Hoje eu falando com a Ingrid, me gerou um temor muito grande. Já ministrei várias vezes aqui na Rede Juvenil, já ministrei em células, já ministrei em alguns lugares. Não sou um pregador internacional, mas já ministrei em alguns lugares. Mas hoje me gerou um temor tão grande. Falei, meu Deus do céu. E antes de qualquer pessoa ministrar, Deus ministra primeiro aquele que vai derramar. E aí Deus falou muito forte ao meu coração. E nós vemos, você não vê, por exemplo, pode pensar aí qualquer coisa, seja uma festa grande, a questão do pecado em si, pegue aí um comparativo de presídios, tudo que envolve pecado, a maior porcentagem é de idoso, eu te pergunto. É de criança? É de jovens, de 13 a 30 anos, o alvo principal. E eu ouso dizer, eu não tenho esse número, mas eu ouso dizer, que desses 40 milhões pelo menos de desviados que existe no Brasil, mais da metade são jovens. Porque vieram as pancadas, não estavam alicerçados, não estavam aprofundados. Então o que Deus quer nos dizer essa noite? O que nos faz sucumbir na fé? Um termo que todos nós conhecemos, a casa caiu. O policial não usa muito, a casa caiu, mano. Playboy perdeu, a casa caiu. A casa caiu é um termo que se refere quando deu tudo errado. E aqui na Bíblia não é diferente. A casa caiu por quê? O insensato foi negligente. A caminhada com Deus demanda esforço. A caminhada com Deus demanda muito investimento. Eu conversando outro dia com um jovem, eu gastei mais de R$2.000 no Free Fire. Olha aí, Satanás está querendo se levantar. R$2.000 num jogo de celular. Como tem pessoas que investem muito do seu PIB, do seu recurso, em coisas que vão embora. Daqui a pouco ele nem quer mais. Onde você tem investido a sua energia, a sua vida? E aí o nosso cristianismo fica raso, porque não tem investimento. Pode ver, aqui no Brasil vocês sabem que a porcentagem é grande, por exemplo, investido na educação, por anos, PIB bem até acima da média. A porcentagem investido na educação, mas nós temos uma das piores educações. Mas por quê? Extraviam, roubam, por muitos anos roubaram. Então, o baixo investimento tem consequências. O baixo investimento na sua vida espiritual. E aí a gente vai falar, lá vai falar a mesma coisa, orar, ler a Bíblia, devocional, é o melhor investimento da tua vida. Você investir no beabá. Tempo com Deus, oração, jejum, consagração. Você está investindo
você está solidificando, você está se aprofundando. O cristianismo, eu já falei isso outra vez, outra oportunidade, C.S. Lewis fala, se você quer uma religião que te deixa confortável, a pior religião para isso é o cristianismo. Mas só que nós vivemos uma geração que quer tudo mel na chupeta. Ah, valeu, mas eu quero o evangelho versão beta. Eu não quero a versão completa não. Sabe? A versão beta que consome menos, mas não te dá todos os recursos. E aí as pessoas não querem, digamos assim, os desafios, não querem as oposições. E na primeira pancada o cara, valeu Jesus, foi bom chorar lá no culto, no encontro, lá na célula, valeu, mas não quero isso para minha vida não. Não estava enraizado. Se a gente for ver as pessoas que fizeram muita coisa pro evangelho, para Deus, meu irmão, podia fazer o que for, podia se levantar principado, potestade, morte, perseguição, os caras não arregavam. Então esse número, eu não disse um número mundial, estou falando do nosso Brasil. Por que tem muito desviado? Porque tem muita superficialidade. Superficialidade. Não existe profundidade. As pessoas querem as bênçãos. Ah, eu quero prosperidade. É para fazer campanha 7 dias de joelho no milho para minha prosperidade. Aleluia, eu preciso de dinheiro. O cara vai, paga o preço. E às vezes ele não recebe e falou, não deu certo essa mandinga não, eu vou procurar em outro lugar. Pode até pagar um preço, mas é um interesse próprio muitas vezes. Mas o que nós fazemos aqui, aquela frase que não é gospel, mas tinha tudo para ser, a frase do gladiador, tudo que você faz aqui ecoa pela eternidade, pura verdade. Então o que nós fazemos de sacrifício, que é sacrifício, meu irmão, se consagrar, santificar, buscar Deus, não é fácil, é desafiador, vai contra a nossa carne, que quer tudo mastigadinho. Mas se você quer profundidade com Deus, você tem recompensa para isso. Nós lemos aqui, volte por favor, Gálatas 3:3. Não é falta de experiência com Deus. Ele fala, vocês, Gálatas 3:3, será que vocês são tão insensatos que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Pode ter certeza, a gente até ouve muito, ele desviou porque ele não teve uma experiência com Deus. Mesmo tendo experiência com Deus, a pessoa se desvia. A chave é, o que da questão? Falta de profundidade. Falta de investimento. Como você tem edificado a sua casa? Domingo passado, o apóstolo ministrou sobre felicidade. E aí ele pediu para todo mundo colocar a mão na cabeça. E ele falou, faça essa pergunta para Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Eu entrei numa profunda reflexão ali, parece até que eu estou perdidão, né? Mas tem coisas que a gente se questiona, o que eu estou fazendo da minha vida? Vem à luz do que tu está fazendo errado. O que eu estou fazendo da minha vida? E eu quero te levar à reflexão. Como você tem construído a sua casa? Quanto você tem investido no que você tem de mais importante? Porque emprego, até casamento, filhos, tudo isso aqui é só para a terra. É muito bom ter família, é bênção de Deus, é muito bom ser próspero, ter dinheiro,
é bênção de Deus, ter saúde é bênção de Deus, mas fica aqui. Tu vai investir tudo que tu tem no que vai ficar aqui? E eu falo para um público jovem. Nós estamos na classe mais atacada. Você imagina aí que você é um país, sei lá, Estados Unidos, um país da Europa. Você está sendo muito atacado. Você vai investir mais na educação ou mais na segurança? Segurança. Eu estava vendo esses dias, a Índia está sendo ameaçada aí pela China e tal. Aumentou o investimento na segurança. Estão comprando jato, estão equipando o exército e tal. Por quê? Está sob ameaça. Não sei se vocês acompanharam também, teve uma guerra lá na fronteira da Caxemira, morreu um monte de chinês, um monte de indiano. Não foi uma guerra, digamos assim, não estourou uma guerra, mas teve morte. Mas está pairando uma ameaça. E aí o jovem é atacado na internet, é atacado lá na faculdade, é atacado por demônio, é atacado na sexualidade, é atacado em todo canto. Aí que ele vai investir R$2.000 no Free Fire. Misericórdia mesmo. Eu vou investir R$12.000 para sair com a gatinha? Eu vou investir R$12.000 na viagem dos meus sonhos? Você tem que ter sonho, você tem que investir. Mas quanto você está investindo no que é principal, meu irmão? Quanto do teu PIB você está investindo? Uma saidinha. E aí eu parei num lugar que tinha um monte de mulher. E aí simplesmente a mulher ficou possessa por demônio. Ela falou, diante de Deus, eu estou falando no altar do Senhor, que é verdade, não mentiria para vocês, ainda mais no altar. Ela ficou possessa. Ah, tu é crente, é? Nunca me viu na vida. E aí as mulheres que estavam com ela começaram a rir da minha cara. Eu nem cheguei a consumir ato, não fiz nada. O meu pensar, a minha atitude em querer me desviar. Mas Deus foi tão bom comigo que usou os capetas. Pense, que eu fiquei com tanto medo. Falei, meu Deus, me perdoe. Eu saí dali chorando. Ficou possessa a mulher. E quem estava com ela riu da minha cara. Nunca vi a mulher na minha vida. E ria, que era uma risada demoníaca. Não é uma risada comum, não. Eu saí dali chorando, Senhor, obrigado por esse livramento, mas também eu aprendi a lição. Faz muito tempo, acho que foi em 2010, 2011. E graças a Deus, de lá para cá, não desviei. Glória a Deus. Mas, se é para o Senhor, não é para mim não, que eu não mereço não. Fui sacana nessa aí. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e graça, me deu livramento. O modo como nós edificamos diz se é insensatez ou sensatez. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, até quem está vindo pela primeira vez, até quem está fraco na fé, a graça já alcançou, já teve experiência com Deus, já chorou ouvindo um louvor. É o Espírito Santo trabalhando. Então é inegável, como nós lemos em Gálatas 3, é inegável que tivemos experiências com Deus. E aí, quando vem a pancada, tu tá firme na parada? Precisamos ter essa consciência. E um exemplo disso são os 10 espias. Vocês imaginem, 400 anos o povo hebreu ainda não tinha, Jesus ainda não tinha morrido, não tinha sido crucificado, no Antigo Testamento,
mas remete muito à nossa caminhada. O povo hebreu, 400 anos escravos, clamavam a Deus: Senhor, nos tira dessa vergonha. Pá, Deus levanta o libertador. Pá, remove todo mundo. Todo mundo. Vocês concordam que serviam ao mesmo Deus? E o judeu é muito rigoroso nisso, passa de pai para filho. Todo o povo hebreu tinha o mesmo Deus. Todos experimentaram da mesma intervenção de Deus. Todos viram o sobrenatural. Mas nem todos, digamos, fizeram a casa na rocha. Nem todos tiveram os mesmos livramentos. O que difere é a consciência. E Josué e Caleb tiveram essa consciência. A gente pode comparar Josué e Caleb como dois homens que fizeram a casa na rocha. Agora imagina aí milhões fazendo a casa na areia. Muitos e muitos e muitos. Essa é a diferença. Atitude. Essa disposição, não ser negligente. E uma coisa é certa: a sentença já tem. Não diz, vai correr o risco. Se tu fizer a casa na areia, tu corre o risco. Porque quando corre o risco, ainda tem a chance, na verdade, de dar certo. Pô, o cara está correndo risco, fez a casa ali, poxa, se vier, mas deixa. Pra gente, nesse contexto, não, a gente não está correndo risco. Já tem a sentença. Grande é a sua queda. Grande é a sua ruína. Já tem a sentença para superficialidade. É questão de tempo. É o que a gente vê. Se o cara está muito raso, eu só vou para a igreja dia de sábado. Tá bom. Superficialidade. Eu só vou para a igreja domingo e quando der. Superficialidade. Negligência. Deus nos chama para profundidade. Meu irmão, é célula que tem, eu vou. É uma consagração, uma oração. Vai. Se tu for ver grandes pessoas que saíram do mundão, um exemplo, Rodolfo Abrantes. Inclusive deu uma entrevista essa semana, muito boa, no The Noite. Testemunho dele, ele se converteu. Ele ia para onde tinha oração, cântico, podia ser da irmã do Cocó, podia ser da Assembleia de Deus. Ele queria estar ali, buscando mais e mais e mais. Tu imagina o nível de podridão que ele vivia, se ele tivesse, valeu Jesus, agora eu tenho um Deus, eu fui livrado do inferno, eu estava fedendo a fumaça já basta. Eu vou agora, quando der, eu vou continuar os shows aqui com Raimundos. Mas quando der, tu imagina se ele tivesse dado esses passos de superficialidade. O Raimundo estava até hoje com ele. Mas quanto mais entrega, mais fundo você vai estar, aprofundado. Quanto mais consagração a Deus, mais aprofundado. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da juventude. Por quê? É a classe mais atacada. Não é o cara que está em fim de carreira. Não é o cara com 40 e poucos anos que não deu nada certo. É a força da idade, da vida. O jovem. O ataque maçante do inferno vai ser sobre a tua vida e a minha vida. E o que tu vai fazer? O que tu vais corresponder? E é isso que a graça faz. Ela vem de graça, mas ela quer uma resposta. A graça quer um posicionamento. Não é cruzar os braços, tô salvo agora, é só esperar Jesus voltar aqui, de boas. Não. Nós vamos quebrar a cara. E a verdade é
que não é só um crente que vai sofrer perseguição, não é só quem está lá no Oriente Médio que vai sofrer retaliação, perseguição, oposição, não. Se tu diz sim para Jesus, meu irmão, te prepara para a oposição. Seja você membro, seja você líder de célula, seja você o que for. Se você for um cristão que decidiu de verdade, te prepara. E quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, não é talvez você tenha. Você só vai ter oposição se tu fizer isso, não. Foi para todos. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma hora ou outra tu vai ter oposição. Uma hora ou outra tu vai ter pessoas se levantando. E tá aí algo que Deus usa para forjar o nosso e provar o nosso cristianismo. Pessoas. Ele não vai mandar todo dia anjo, demônio, o que for para te atormentar. São pessoas que a gente vê todo dia. É em casa, é na internet, na rua. Pessoas. Pessoas com Jesus já erram, imagina sem Jesus. E aí nós vemos o nosso nível de cristianismo, o nosso alicerce. Jesus, eu vou descer da cruz rapidinho, só para resolver esse problema aqui, eu já volto, tá bom? Nessa o cara apronta todas. Parece comigo, eu acho que foi isso que eu falei, Senhor, deixa ali rapidinho, fica aí me esperando. Grande foi o livramento, meu Deus, nunca vou me esquecer. Vamos ler o que está escrito em Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, eu tenho acho que a língua presa, me desculpa aí, tá? Este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Com quê? Alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Vocês veem aí que começou com alegria. Se começou com alegria, teve experiência com Deus, mais uma vez. Mas o que aconteceu foi a reação às tribulações, às perseguições. Como era algo raso, o que é que acontece? Abandona. Aí a gente pensa, abandonar é o cara voltar lá para o pecado, é o cara voltar lá também. Mas às vezes o cara está dentro da igreja e abandonou. Está um zumbi espiritual. Não sente mais a presença de Deus, não se quebranta, não busca mais. Ficou um morto-vivo. E é o que acontece. O problema não é o começo. Passa para o 22, por favor. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufoca, tornando-a infrutífera. Próximo. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui nós vemos exemplo de imprudente, de insensato e de prudente, de sábio. E às vezes a gente pensa, aquele ali teve sorte. Aquele ali teve sorte porque ele achou a rocha. Aquele ali teve sorte porque ele era um terreno bom. Não, até o terreno, se você trabalhar bem, adubo isso aqui, esforço e corta isso, aquilo vai, ele dá fruto. Mas tudo precisa de esforço, precisa de diligência, precisa de profundidade. E o nosso desafio é que a nossa geração quer tudo fast food, pronto em 3 minutos. Eu acho que Matrix, não sei nem de que ano é Matrix, eu acho que é 99 o filme Matrix, que o cara põe aqui, ele pega toda a informação que ele precisa. Daqui a pouco ele sabe lutar, ele sabe fazer tudo, porque passou muito rápido a informação. Nós temos informação muito rápido, se a gente dar um Google rapidinho, milhares de informação. Então a gente se acostuma com tudo
mel na chupeta. Não precisa mais ir em biblioteca. Tenho aqui na palma da minha mão. Mas a comunhão com Deus continua precisando de esforço. A intimidade com Deus ainda precisa de energia. Glória a Deus por isso. Porque mostra que nós somos frágeis, fracos e dependemos muito, mas muito dele. Tem as pessoas que falam: para quê? Buscar Deus assim, já é fanatismo, já é religiosidade. Não precisa, é exagero. É o cão falando isso para ti. Intimidade nunca é demais, busca nunca é demais. Aí vem essa semente de engano e o cara: só uma vez para a igreja já está resolvido o meu problema. Só eu assistir uma palavra de 30 minutos está bom. Mas eu quero te falar, andar com Jesus é tudo ou nada. E você tem que fazer o cálculo, como ele mesmo falou. Aquele que vai construir, ele tem que sentar para planejar. Você tem que fazer o cálculo. E tem uma frase, acho que é de Max Lucado, que ele fala que a salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Meu discipulador é Jesus, eu não estou em célula nenhuma, eu vou para a igreja, eu não preciso de célula. Só que ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulo. Até estar em célula fala muito do teu caráter como cristão. Porque às vezes o cara não quer estar numa célula porque eu sei mais do que ele, isso, aquilo. Eu conversando essa semana com um discípulo, onde Deus mais forja um servo dele é humildade. Não é, eu vou testar o meu servo se ele é ele mexe com dinheiro bem, Não, é humildade, porque tudo está relacionado à humildade. Você submeter uma pessoa no discipulado, você submeter aos seus pais, é humildade. Você reconhecer um erro é humildade. Você se arrepender de um erro é humildade. Tanto que a Bíblia fala: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E onde nós somos mais forjados? Na humildade. E a gente não demonstra humildade com demônio. Demônio, eu vou deixar tu ganhar essa, porque eu sou humilde. Não existe. Mas existe: Senhor, eu me rendo. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente pode se humilhar na presença de Deus. E o se humilhar é se entregar, meu irmão. Eu não vou chorar não. Volta a lágrima, volta, que vão ver que eu sou homem, eu estou chorando aqui. Falta de humildade. Eu errei com a fulana lá, não vou pedir perdão não. Não vou pedir perdão não. Falta de humildade. E aí nós vemos como está a nossa base, o nosso alicerce. Talvez alguns nem verbalizam isso que eu estou falando, mas as atitudes demonstram. E tem atitude que fala muito mais do que milhares de palavras. E o que Deus nos chama? Vamos finalizando. O que está escrito lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, porque se agirem dessa forma, o que acontece? O que acontece? Jamais tropeçarão. Volta aí. O que começa falando? Empenhe-se ainda mais. Fala de esforço, fala de investimento no chamado e a nossa eleição. Pois se agirem assim, dessa forma jamais tropeçarão. Próximo. E assim vocês estarão ricamente providos
quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez provando que não é salvo uma vez, salvo para sempre. Não é, eu aceitei Jesus uma vez, estou garantido com meu lote de frente para o rio, lá no céu, lá na eternidade. Não existe isso. É investimento. É cair, levantar. É tropeçar, que aqui tem essa promessa: jamais tropeçarão é se você estiver investindo. Mas a gente tropeça? Tropeça. Mas a diferença é que a gente não é destruído se estivermos fundados nele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha na nossa consciência. Poderia ter seminário, falar 10 horas aqui sobre o assunto. Mas só nós sabemos onde nós somos insensatos. Só nós sabemos onde nós somos negligentes. Não é o teu pastor, não é o teu discipulador, não é tua mãe, é a tua consciência. E você pôs a mão na consciência. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando na tua mente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, já tem te alertado algumas coisas. E como eu falei no início, essa é uma palavra de Deus para quem está firme na fé, para quem está cambaleando e para quem ainda não está na fé. Nós temos situações que nós somos negligentes, temos situações que somos omissos. Existem sentenças para isso. Não espere, estou sobrevivendo até agora, está garantido. Pode ver aqueles furacões, terremotos, todos os eventos cataclísmicos. Quando ocorre, a primeira casa que vai é a de madeira, que tem até uma vigazinha, mas eu acho que é 1 metro para baixo. Agora pode bater o que for, que um prédio como esse de Santa Catarina, lá de mais de 80 andares, está aprofundado. Pode vir o que for, vai estar firme. Então agora você vai fazer sua oração pessoal.